Duas das mais lucrativas companhias públicas brasileiras podem ser privatizadas pelo governo Bolsonaro. Pois é. E esse nem é o principal problema. O Serpro e a Dataprev armazenam e processam informações confidenciais mantidas pelo governo. Informações sobre todos nós. A declaração do imposto de renda, emissão de passaportes e carteiras de motorista, registros de nascimentos e óbitos no país, cadastros trabalhistas, além do processamento dos pagamentos de aposentadorias, pensões e seguro-desemprego. São informações consideradas valiosíssimas para qualquer empresa que busca dados de potenciais clientes. Os significados e riscos dessas privatizações a gente discute hoje aqui no Estúdio do Bom para Todos. Estamos com o jornalista e escritor Murilo Bansi Machado, que é pesquisador do Laboratório de Tecnologias Livres da Universidade Federal do ABC, e Walter Correia da Silva, que foi secretário nacional de gestão do governo Lula e chefe da assessoria especial para a modernização da gestão no governo Dilma Rousseff. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença. Obrigado. Eu que agradeço. Queria que vocês começassem explicando para a gente por que é tão problemático que dados como esses, que são armazenados por essas duas estatais, passem para as mãos de empresas privadas. Existe, de fato, um risco de que esses dados, que são sigilosos, possam ser usados para outros fins, que possam ser vendidos, possam ser negociados? É esse o risco que a gente corre? Walter. Bom, eu acho que é até mais do que isso, na verdade, tá certo? Eu acho que a gente está falando da soberania nacional, né? Você não tem nenhum país sério no mundo que vai disponibilizar seus dados confidenciais, seus dados estratégicos para empresas privadas, tá certo? Porque são coisas que, de fato, movem o país, né? Todo o sistema financeiro do país, todos os dados dos cidadãos, dados das empresas, né? Não são só dados de cidadãos e cidadãs, dados das empresas também. Cruzamento entre essas informações contábeis, dá para saber qual é o prejuízo que teve, qual é o lucro que teve, quanto ganham os seus funcionários, enfim, uma série de dados importantes. Vou citar um exemplo que está bem efervescente, vai? Sim. Recentemente, o nosso presidente do Supremo Tribunal requisitou informações sigilosas que estão na base do Serpro. Sim. São de 600 mil pessoas ou empresas, né, que são pessoas que pagam impostos, que depositam em bancos, em situações financeiras, em instituições financeiras, etc., que tem ali sigilo de empresas, sigilo de cidadãos e tem pessoas politicamente expostas ali. Nós estamos falando de 600 mil contribuintes. Quando a gente eleva isso para 90 milhões de pessoas, a gente já começa a ter uma base. E você viu o estardalhaço que foi feito em relação a isso, várias... Tanto é que o ministro recuou, né? Teve que recuar. Sim. Né? Pressão do Ministério Público, pressão da PGR, pressão de várias outras instituições, teve que recuar por conta de uma gota no oceano do que representa essas informações, base de dados sigilosas que a gente tem, né? Sem considerar questões de sistemas, que é um próximo passo que eu queria abordar depois, e ouvir um pouco o Murilo também sobre essa questão. Claro, já que você deu alguns exemplos, para a gente até explicar o porquê que esse bem é tão valioso, eu li algumas anotações, enfim, que circulam na internet sobre o seguinte. Por exemplo, dados de um ex-servidor que são vendidos para uma empresa. E daí essa empresa, assim que esse servidor entra com aposentadoria, ele começa a receber ligação de empréstimo consignado. Por isso que é tão importante esse tipo de dado para as empresas, para que elas possam vender algum tipo de produto em cima daquelas informações que são comercializadas. É isso? Explica para a gente. Às vezes as pessoas começam a receber a ligação antes que o próprio beneficiário saiba que já deu tudo certo com ele. Puxa é impressionante, vida. né? Sim.
Não é à toa que a gente diz já há algum tempo que os dados são como o petróleo do século XXI. Isso. São um ativo valiosíssimo, talvez o principal ativo que a gente vai ter daqui para frente. E aí que, quando a gente está falando de empresas que gerem dados estratégicos, né, para o país e dados muito sensíveis dos seus cidadãos e cidadãs, isso é especialmente mais complicado. E ainda mais, Thalita, porque hoje, no Brasil, nós não temos em vigor uma lei que efetivamente proteja os nossos dados pessoais. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já foi aprovada pelo Congresso, ela vai entrar em vigor apenas no segundo semestre de 2020. Então, enquanto isso, o governo está aí meio desesperado para privatizar, vender tudo, mas nós precisamos ter muito cuidado para regulamentar como isso deve ser feito. Espero que não seja feito, mas se for feito, isso precisa ser muito bem regulamentado. Por quê? Essa lei ainda não entrou em vigor, nós temos uma ou outra lei para proteger um ou outro tipo de dado, mas não de maneira geral. E outro ponto crítico dessa legislação é que uma legislação desse escopo precisa de alguém que a fiscalize, né? Que veja o que está acontecendo, que eventualmente puna, que dê aviso e tal. Essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi assinada pelo presidente agora em julho, no projeto inicial ela era uma autarquia com independência técnica, financeira. Ela virou, pelo menos de maneira transitória, como que um puxadinho da presidência da República. A gente não sabe se ela vai ter autonomia técnica. Financeira já não vai, administrativa já não vai provisoriamente e tecnicamente eu tenho minhas dúvidas. Se for a mesma autonomia que tem um fiscal do IBAMA, por exemplo, para aplicar multas, eu acho que a gente está um pouco perdido. Então, nesse ponto dos dados, isso é crucial a nossa atenção. Ou seja, fica bem claro que caso essa privatização aconteça hoje, não há garantia nenhuma de que esses dados não serão comercializados. Não existe uma garantia, isso vai precisar ser muito bem regulamentado nessa venda. O governo precisa assegurar que isso seja respeitado. Mas, assim, são muitas coisas envolvidas, né? Porque você vende, tudo bem, os dados dos brasileiros e brasileiras, os dados do governo federal. Para onde vão esses dados? Para um servidor privado? Em que país que vão estar hospedados esses servidores? Qual a legislação desses países que regem esse tipo de dado? É bastante complexo para a gente simplesmente falar, vende, arrecada aí o que tem que arrecadar e deixa tudo para lá. Sim. Agora, Walter, o governo coloca que todas essas privatizações são para enxugar custos de alguma forma, mas são duas empresas estatais que dão lucro. É contraditório. Sim. Além delas darem lucro, elas têm ganho prêmios de excelência disputando com empresas privadas. Não é apenas entre as empresas públicas e as empresas estatais, disputando com grandes empresas multinacionais, tem ganhos prêmios de excelência. Sim. Então, de 2002, quando o Lula entrou, havia um sucateamento muito grande dessas duas empresas, que foram sendo saneadas ao longo de todos esses anos, né? A Dataprev é um grande exemplo disso, ganhou vários prêmios em vários anos seguidos e deu vários anos consecutivos de lucro. Mas o problema maior não é só essa questão de ser lucrativo, só aí já é uma aberração, só aí já seria, tá certo? O que está enxugando de custo quando são empresas lucrativas e pior, né? O que mais estarrece é que essas empresas, elas são orgânicas ao Estado brasileiro. Sim. Não é como você fazer, por exemplo, uma privatização de um aeroporto, de uma rodovia ou de uma ferrovia, que, bem ou mal, as empresas privadas podem prestar o serviço ali. Vai ter um custo para a sociedade isso, mas pode prestar um serviço. Nenhuma outra empresa pode prestar o serviço que o CERP e o Dataprev prestam para o governo. São mais de 4 mil sistemas, orçamentário, financeiro. Tem um monte de informações que são estratégicas ao país que não pode, isso está em mão privada. Sim. Segundo, se for privatizada, a empresa que for suceder o CERP e Dataprev, ou as empresas, vão continuar fornecendo esse serviço para o governo federal. Não tem outra empresa que possa fornecer. Ele não pode fazer uma licitação com qualquer empresa do mundo, ninguém está em condições
de prestar os serviços que hoje o Dataprev e o SERPRO prestam, porque foram 50 anos trabalhando sistemas que nós chamamos de estruturantes do governo. Tá? Então, para você ter uma ideia, enquanto eu estava lá, a gente fez um consórcio SERPRO e Dataprev para fazer um novo sistema de gestão de pessoas. Nós pesquisamos o mundo inteiro para ver se tinha um sistema que pudesse ser customizado. Não existe. É uma especificidade muito grande do Estado brasileiro. Você tem o Exército na folha, você tem, né, as Forças Armadas todas, você tem todos os servidores, todos os aposentados. Então nós tivemos que começar do zero. Nós ficamos 4 anos para trabalhar alguns módulos desse novo sistema. Hoje eu não sei como é que está, porque já faz algum tempo que eu saí desde 2015, então não sei se avançou ou não. Mas era tão complexo e tinha um monte de equipes técnicas trabalhando nisso full time. Né, para ver a complexidade que é isso. A partir do momento que você monta um sistema desse e coloca no Estado, ninguém mais vai poder fornecer. Então o monopólio vai continuar, só que com um problema muito mais sério. Você vai pagar quanto por esse monopólio? Que preço, né? Que preço que isso vai ser? Essa é a questão. E hoje as empresas dão lucro, reinvestem no parque tecnológico, reinvestem em segurança da informação, coisa que esses caras não vão fazer, porque o interesse deles é o lucro. Eles fornecem, quer dizer, eles investem em segurança de seus dados específicos, enquanto empresa, para os seus, né, para a sua concorrência, mas agora os dados do cidadão, da cidadã, do Estado brasileiro, o que eles vão investir nisso? Se hoje já o investimento não é o suficiente, imagine depois que for privatizado. E eles não vão ter concorrência, vai ter que ser feita dispensa de licitação em todas, você vai pagar por um preço provavelmente muito maior, né, do que está pagando hoje, sem o lucro que essa empresa dá de reinvestimento na própria empresa. Então, os danos são enormes, né? Sem considerar, obviamente, o que é mais importante, que é a questão da soberania mesmo do país, que vai estar na mão desses caras. Né? Você não tem como contratar esse serviço de outra pessoa. Não tem. Não existe no mundo alguém que possa fornecer o que o SERPRO hoje fornece, por exemplo, para o governo. Sim. O que o Dataprev fornece. O que coloca um risco de capacidade operacional. Exatamente. Porque se hoje o Brasil, que é mais grave, entre aspas, desligar SERPRO e Dataprev, o governo para. E o país para também, consequentemente. Mas só para completar o que o Walter disse, a que preço? Isso é muito importante. A gente privatiza e depois vai ter que comprar a prestação de serviços dessas empresas. Sim. A que preço? Nós já tivemos, é bom lembrar, na história recente do Brasil, a privatização de uma empresa crucial de tecnologia da informação, a Datamec, e que depois o governo brasileiro teve que recuperar alguns serviços que essa empresa prestava, porque eles ficaram inviáveis, ficaram muito caros e cada vez mais caros. Aí chegou um momento que a própria Dataprev teve que recuperar diversos dados, trazer de volta para o Estado para processá-los, porque simplesmente ficou inviável, né? Uma empresa vendida pelo valor mínimo. Claro. Né? Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.